Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita a nossa liberdade. Então, Ele nos deu livre arbítrio. O que é o livre arbítrio? Nossa liberdade, nossa vontade, nossa escolha, nossa decisão. Ele respeita, né? Liturgia da Palavra de 30 de março de 2023. Eu sempre coloco aqui nos meus endereços telemáticos de uma forma antecipada, para você que se preparar, você que é algum ministro da palavra, você que é diácono, padre, e precisa se preparar. Então eu coloco aqui a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana de uma forma sempre antecipada. Então você tem até a reflexão além dos textos bíblicos. Você vai acessar então, quem não conhece ainda, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Vamos lá então, eu tenho aqui a liturgia de 30 de março de 2023, quinta-feira da quinta semana da Quaresma. A cor litúrgica é roxa, então os paramentos litúrgicos dos padres, né, dos diáconos, eles são na cor roxa. Prefácio da Paixão número 1 e o ofício do dia é o que está previsto para o rito da celebração. Antífona da entrada: Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que por meio de sua morte recebam os eleitos a herança eterna que Deus, eterna que lhes foi prometida por Deus. Hebreus 9, versículo 15, é de onde foi tirado esse trecho. Oração do dia, rezemos. Assisti, ó Deus, àqueles que vos suplicam, e guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que, libertos de vossos pecados, levem uma vida santa e sejam herdeiros das vossas promessas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 17, versículos do 3º ao 9. Naqueles dias, Abraão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre, e eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: guarda a minha aliança, tu e tua descendência para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial agora é o 105, versículos do 4º ao 5º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão, 8º A. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos: o Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor teu Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus.
Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada em incontáveis gerações. Há incontáveis gerações. Da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaac. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos! O Senhor se lembra sempre da aliança. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho, segundo São João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Oxalá ouvisseis hoje sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Trecho do Salmo 94, é o versículo 8. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha aí, os judeus no confronto com Jesus, Jesus se apresentando como Filho de Deus, e eles incrédulos, né? Vamos saber um pouco mais sobre este evangelho. Uma explicação é a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Jamais provará a morte, João 8, versículos dos 51 ao 59. Dentro da condição humana, a morte é experimentada como um fim inevitável, diz Antônio Carlos Santini. Para muitos, ela é o fim de tudo. Todos os sonhos e as esperanças humanas acabam por ela aniquilados. Esse destino tem como definição a conhecida frase do Gênesis, que fazia parte do ritual da quarta-feira de cinzas: lembra-te, homem, que és pó e ao pó voltarás. Gênesis 3, versículo 19. No entanto, a própria Escritura acena com a possibilidade de escapar à morte quando nos coloca em uma encruzilhada com uma escolha à nossa disposição. Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, viverás e te multiplicarás. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, certamente perecereis. Deuteronômio 30, versículos do 15 ao 18. Igualmente, o salmo que serve de pórtico para o saltério nos fala de dois caminhos: a lei do Senhor e o caminho dos maus. No primeiro, a árvore sempre verde e carregada de frutos. No segundo, a palha seca
que o vento leva. Salmo 1. É fácil interpretar estas passagens apenas do ponto de vista moral, considerando a recompensa dos bons e o castigo dos maus, mas elas seriam mais tarde iluminadas pelas palavras de Jesus neste Evangelho de São João. Se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte. João capítulo 8, versículo 52. A palavra de Deus, isto é, o próprio Jesus Cristo, se autodefine como caminho, verdade e vida. Se aderimos a ele, passamos pela barreira da morte, como quem se projeta na vida definitiva, quando já haverá nem luto, nem pranto, nem dor, Apocalipse 21, versículo 4, e a própria morte será obrigada a devolver os seus mortos, conforme Apocalipse 20, versículo 13. A consoladora lição de Jesus é que a comunhão do homem com Deus irá conduzi-lo à imortalidade. Por natureza, somente Deus é imortal. Athanatos. Mas o homem que entra em simbiose com o Filho de Deus passa a viver seu caráter de imortalidade. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, diz o apóstolo dos gentios, São Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Na Igreja Católica, com o sacramento da Eucaristia, quando somos alimentados pelo corpo e pelo sangue de Cristo, esta promessa atinge seu ponto mais alto. Não se trata de alguma interpretação piedosa, mas de uma promessa ouvida da boca do próprio Senhor pelos primeiros apóstolos. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. João capítulo 6, versículos 53 e 57. Duas fontes de vida eterna, a palavra de Deus e a Eucaristia. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Senhor, dai-nos sempre deste pão. João capítulo 6, versículo 34. Que bonita reflexão do Santini, não é? Agora, vamos ao santo do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. Se você também quiser saber sobre os santos do dia, pode ir lá no site do Vaticano e você vai encontrar não só os santos do dia, mas outras informações importantes. Santo do dia 30 de março. João Clímaco é um deles. Vamos falar sobre São João Clímaco, abade no Monte Sinai. Então, São João Clímaco, santo do dia 30 de março. João Clímaco, asceta e monge, formou-se no mosteiro do Monte Sinai e viveu mais como eremita, sem jamais se descuidar do próximo. Como abade da sua comunidade, escreveu grandes obras doutrinais, das quais a mais famosa é A Escada do Paraíso. Sua memória litúrgica ocorre no dia 30 de março. João Clímaco viveu no século VII. Sua data de nascimento é documentada por volta do ano 575 na Síria. Seu exemplo e escritos são muito conhecidos na tradição cristã. Com 17 anos, João entrou para o mosteiro do Monte Sinai, tornando-se discípulo do abade Martírio. Ao completar 20 anos, escolheu viver como eremita em uma gruta onde, por 40 anos, estudou, meditou as Escrituras e se dedicou à oração. Os monges do Monte Sinai pediram-lhe para assumir o cargo de egúmeno, guia do seu mosteiro. Assim, João voltou a viver como cenobita. Neste cargo, demonstrou uma grande sabedoria em matéria de fé, a ponto de a sua fama se espalhar para fora dos muros do mosteiro até chegar a Roma. Em uma carta, o Papa Gregório Magno recomendou suas orações para si e aumentou os auxílios para os religiosos.
Ao receber o cargo de vigário do Papa em Constantinopla, durante os anos 579 e 585 ou 86, manteve contatos amigáveis com muitos padres do Sinai, com os quais se correspondia. Poucos anos depois, João deixou o mosteiro e, saudoso da vida eremítica, decidiu retirar-se em solidão, vindo a falecer no ano 650. A sua obra em grego, que o elevou a ser famoso entre a cristandade, intitula-se Escada do Paraíso ou Escada da Ascensão Divina, e tornou o santo conhecido entre as gerações futuras com o nome de São João Clímaco. Sua obra pode ser definida um verdadeiro tratado de vida espiritual porque indica como atingir o amor perfeito. Com efeito, João desenvolve um caminho de 30 degraus, correspondentes aos anos da vida particular de Cristo, que se articula em 3 etapas. A primeira é a ruptura com o mundo e o retorno à infância evangélica, ou seja, tornar-se criança em sentido espiritual mediante a inocência, o jejum e a castidade. A segunda é a luta espiritual contra as paixões. Cada degrau corresponde a uma paixão, indica a terapia e propõe a sua virtude. Porém, o autor afirma que as paixões não são negativas em si, mas se tornam assim por causa do mau uso que a liberdade humana faz delas. De fato, indica as paixões, se forem purificadas, revelam ao homem o caminho para Deus com energias unificadas por meio da ascese da graça. A terceira etapa do caminho para o paraíso é a perfeição cristã, que se desenvolve nos últimos 7 degraus da escada. Os estados mais altos da vida espiritual, que podem ser experimentados por quem atinge a quietude e a paz interior. Dos últimos 7 degraus, os primeiros 3 são representados pela simplicidade, a humildade e o discernimento. Sobre este último, o discernimento, João Clímaco esclarece: como guia e norma de todas as coisas, depois de Deus, devemos seguir a nossa consciência. O último degrau da escada consiste na sobriedade do espírito, alimentada pelas virtudes da fé, da esperança e da caridade. Esta última é representada também como eros, amor humano, e, portanto, como união matrimonial da alma com Deus. A força do amor humano pode ser conduzida a Deus, e sua intensa experiência pode levar a alma ao amor perfeito, mais do que a dura luta contra as paixões. Nas últimas páginas da Escada do Paraíso, João Clímaco escreve: a primeira virtude é parecida com um raio, a segunda com a luz e a terceira com um círculo. Ele conclui sua obra exaltando a caridade como mãe da paz, fonte da sabedoria e raiz da imortalidade e da glória, estado dos anjos e vantagem do século. São João Clímaco, rogai por nós. Santo do dia 30 de março, outro santo. Santo do dia 30 de março, Beato Amadeu IX de Savoia. Por razões de estado, Amadeus já sabia, desde criança, com quem se casaria. No entanto, o casamento de Amadeus IX de Savoia com Yolanda de Valois foi muito especial. Eram animados por uma grande fé, seja nas suas funções de governo, seja nas suas funções de governo, assumidas com sabedoria, seja com os pobres. Faleceu em 1472. Beato Amadeus IX de Savoia, rogai por nós. Shalom Adonai, a paz de Deus. Shalom é paz em hebraico. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Significa, vinde Senhor Jesus, um dia Ele voltará. E será a parousia,
juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para a tormenta eterna. Vamos para o céu, minha gente. Vamos tomar posse da graça de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.